alunos da TV Araxá Educa. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui com a professora Dayana de língua portuguesa. Nesse momento eu falo aí com o nível 2 da educação para jovens e adultos da EJA. Nosso tema da aula de hoje é intertextualidade. Você sabe o que é intertextualidade? Já estudou sobre isso? Você se lembra o que é? Então, bora lá. Só que antes disso, vamos retomar alguns conteúdos que vimos anteriormente. Vejam bem, nós falamos em outras aulas sobre ambiguidades. Lembram que é ambiguidade? A ambiguidade é a duplicidade de sentidos em uma mesma sentença. Vejam bem esse exemplo. Eu disse a ele que era rude comer com as mãos. E ele disse, sem as mãos, como eu vou comer? Ou seja, o que ela disse a ele que era rude comer com as mãos, ele não compreendeu que ele deveria comer, por exemplo, com talheres, que também utilizaria as mãos, não é mesmo? Então trouxe aí uma duplicidade de sentidos, onde o leitor ou quem está ouvindo, né, pode não compreender ou compreender em outro sentido. Nós vimos também que a ambiguidade pode ser utilizada como uma figura de linguagem, ou seja, com uma intencionalidade. Vamos ver, a ambiguidade é considerada uma figura de linguagem cuja característica é a duplicidade de sentidos que podem causar confusão a quem lê. Ou seja, mesmo que eu use a ambiguidade intencionalmente, pode ser que o meu leitor ou o meu interlocutor não compreenda em outros sentidos, certo? Mas usando como figura de linguagem, aí tem uma intencionalidade para usar. E vimos também sobre polissemia. O que é a polissemia? Poli, que é vários, né? E semia são sentidos, então polissêmico, polissemia, vários sentidos. Veja bem, a polissemia significa multiplicidade de sentidos que uma palavra ou locução podem ter em um dado contexto. Olha o exemplo, às vezes na vida temos que parar para um balanço, ou seja, não para brincar de balanço, ou também para brincar um pouco de balanço, mas para fazer um balanço, organizar a nossa vida, certo? E vimos também sobre o que é fato e o que é opinião, revisando aqui rapidamente os conceitos. Bora lá? O fato é um acontecimento, aquilo que é verdadeiro, que corresponde à realidade. Na narrativa, equivale a algo que aconteceu ou que acontece, quer no mundo real, quer no universo da ficção, do imaginário do autor. Ou seja, um autor em sua obra literária pode trazer fatos dentro daquela narrativa, dentro daquela história, mesmo que seja fictícios, certo? E o que é opinião? A opinião é o que se pensa a respeito de algo ou de alguém. É o que você pensa sobre um determinado assunto, sobre uma determinada notícia, é a sua opinião. E para exemplificar, eu trouxe aqui uma tirinha do Armandinho que diz o seguinte: uma árvore deve ter boas raízes. O próximo quadrinho, uma casa deve ter uma boa fundação. E toda opinião devia ter um bom fundamento, certo? Então,
A opinião é aquilo que a gente pensa a respeito de algo ou de alguém, certo? Agora, vamos aí para a nossa aula de hoje. Eu convido para a leitura de um trechinho de uma música. Vamos lá? A música diz o seguinte: vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar, nem serva, nem objeto, já não quer ser o outro, hoje ela é um também. Perdão? A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Bom, eu trouxe aqui a referência dessa música, o nome dela é Desconstruindo Amélia, uma canção da cantora Pitty, certo? Então ela traz aí uma reflexão sobre a desconstrução da Amélia. Mas que Amélia? Quem é essa Amélia? Vamos ver. Outra leitura, outra música que também fala de uma mulher chamada Amélia. Vamos ler junto? Uma música diferente, de ritmo também diferente. E essa aqui diz o seguinte: Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era a mulher de verdade. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você quer, tem. Tudo que você tem, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher é que era mulher. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era mulher de verdade. Olha a diferença dessa letra, né, comparando com a letra anterior, falando que a Amélia, a anterior, se cuida e essa não tem a menor vaidade. Perceberam que tem aí uma relação? Uma diz que se cuida, né, e a outra não tem a menor vaidade. Uma que tem o título Desconstruindo a Amélia e essa nós temos aí como título Ai, que saudades da Amélia. Essa música é uma canção de Ataúfo Alves. E o que nós vimos entre essas duas músicas, nós chamamos aí de intertextualidade, que vai trazer aí uma relação entre um texto e outro. Quando eu tenho já um assunto já construído e eu quero falar sobre ele, ou eu quero escrever sobre ele, eu estarei utilizando a intertextualidade. Vamos ver então a definição. Olha só, a intertextualidade é o fenômeno de se fazer nascer um texto tendo por base um outro que já existe. Nesse processo, acaba-se por criar uma relação entre textos, posto que um influencia o outro. Ou seja, já existia aquela música da Amélia, que era mulher de verdade, e posteriormente veio uma outra música trazendo aí como título Desconstruindo aquela Amélia. Então nós temos aí uma relação entre esse texto, certo? Olha aqui um exemplo. Vocês percebem aqui uma marca que nós temos aqui um animalzinho e teve uma mente brilhante fazendo intertextualidade, trazendo aí o Pumba. O Pumba é o personagem aí daquela história, o Rei Leão. Então, percebam que há aí uma intertextualidade. Olha só, e a intertextualidade? Por meio dessa relação entre diferentes textos, a intertextualidade permite uma ampliação do sentido, na medida em que cria novas possibilidades e desloca sentidos. Então,
Olha essa relação, por meio dessa relação nós podemos aprimorar esclarecimentos, ou seja, talvez você leia um texto e depois outro texto que seja intertextualidade daquele e vai trazer alguns esclarecimentos, assim a gente vai construindo os nossos conhecimentos acerca de um assunto. E essa relação também pode apresentar uma crítica e você pode observar aí a opinião de uma pessoa ou a opinião de um autor e pensar, nossa, será que eu concordo com isso? E essa relação também pode propor uma nova perspectiva, você pode pensar por outro lado, lendo aí um intertexto de outro texto. Ou se você for o escritor, falando aí sobre um determinado assunto, sobre um texto que já existe, você pode propor uma nova perspectiva e pode também produzir humor. Por que não? Não é mesmo? A intertextualidade, analisando esse termo, essa palavra, né, nós temos inter, que significa entre, e textualidade significa condição ou caráter do que é textual, ou seja, do que transmite alguma mensagem, certo? Então, intertextualidade é entre a condição ou caráter do que é textual, trazendo aí relações em diferentes textos. Continuando, vejamos algumas imagens com intertextualidade. Vocês vão perceber que não é somente em um texto escrito que encontramos intertextualidade. Vamos à primeira imagem. Olha só. O que te remete essa imagem? Nós temos aqui a turma da Mônica, a Magali, o Cebolinha e o Cascão, atravessando aqui uma faixa de pedestre. O que te remete essa imagem? Você já viu uma imagem parecida com essa? Ó, e lembrando que nós temos aqui um Fusca ao fundo, um dos personagens está, ó, descalço. O que te remete essa imagem? Bom, Maurício de Souza, que é aí o autor da Turma da Mônica, trouxe aí uma imagem trazendo intertextualidade com a capa de disco dos Beatles. Você se lembra dessa capa? Pois é. Agora vamos para a próxima imagem. Vejam essa obra de arte. Ela tem o título de O Grito e é de Edvard Munch. E temos aqui o Homer Simpson, um personagem dos Simpsons, né, pintado também, imitando aí a posição dessa obra original. E isso também trata-se de uma intertextualidade, certo? Fazendo aí uma cópia de um jeito bem-humorado, digamos, não é mesmo? Olha essa outra imagem, nós temos vários robôs. E o que te remete a essa cena? Olha só, vários robôs, uma mesa grande, alguns copos. O que te remete essa imagem? Podemos dizer que essa imagem está fazendo intertextualidade com a última Santa Ceia. Você se lembra da imagem da última Santa Ceia? Parece, você se lembrou dela ao ver essa imagem? Então, traz aí um outro olhar sobre aquela obra, certo? E agora, olha essa. Essa aqui trata-se de uma charge. Nós temos 3 porquinhos dentro de uma casa e que é de tijolos. Temos vários símbolozinhos do vírus e um deles dizendo saudade do lobo. O que está trazendo essa imagem? Está fazendo
intertextualidade ao quê? Isso mesmo, a história dos 3 porquinhos. E eles estão trancados dentro de uma casa e um deles diz que está com saudade do lobo, coisa que não acontece na história original, não é mesmo? Então, continuando. A paródia, você já ouviu falar em paródia? Sabe o que é paródia? Vamos lá, paródia é um tipo de intertextualidade em que se apresenta uma estrutura semelhante à de um texto anterior, mas com mudanças que interferem e ou subvertem o sentido do texto, o qual passa a apresentar forte teor crítico, cômico e ou sátiro. Viram aí as imagens? Então, ela traz uma intertextualidade, só que trazendo aí um sentido subvertido, não é mesmo? Vejam bem aqui uma paródia, eu tenho aqui um trechinho da obra de Gonçalves Dias com o título de Canção do Exílio, que diz o seguinte: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Agora eu trago aí o trechinho de uma paródia a esse texto, que diz o seguinte: minha terra tem funkeiros, onde canta o MC. Tem axé e sertanejo, não sei por que tô aqui. Aí esse tem o título, né, Paródia de Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, por Jordana Cruvinel. Então a paródia vai trazer aí a mesma estrutura do texto. Quantas vezes vimos aí músicas com paródias, não é mesmo? E a paráfrase? O que é a paráfrase? Vamos ver juntos? Olha, na paráfrase também há referência à fonte, ou seja, a um texto. Contudo, diferentemente do que ocorre na citação. É diferente de quando estamos escrevendo um texto e nós citamos aí a fala de um autor. A paráfrase, ó, aqui o autor utiliza as próprias palavras para reproduzir o que foi dito no texto ao qual foi a fonte dele. Dito de outra maneira, a paráfrase reafirma o que foi dito na referência, mas recria o texto mantendo a ideia original. Vejamos um exemplo de paráfrase. Veja bem, o texto original: de grão em grão a galinha enche o papo. Olha um texto parafraseado, trazendo aí em outras palavras o mesmo sentido. Veja bem, de moeda em moeda a criança enche o cofrinho. Ó, perceba que, apesar de usarem termos diferentes, os dois textos fazem menção à mesma ideia, a de que a consistência leva ao resultado desejado, certo? Olha só esse outro exemplo. Hoje, aos 30, é melhor que aos 18. Nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai para a night ferver. Esse aqui é um trechinho daquela música Desconstruindo Amélia, que vai trazer aí, aquela lá trouxe uma intertextualidade. Aqui também há uma intertextualidade parafraseando a ideia de outra pessoa. Ó, o trecho da música faz referência à obra de Honoré de Balzac, A Mulher de 30 Anos, de 1842. Então, o que vimos na aula de hoje? Qual foi o nosso conteúdo? Nós vimos aí sobre intertextualidade, que é a relação entre texto, quando nos inspiramos em um assunto, em um autor e falamos sobre o mesmo assunto.
Nós vimos aí as paródias, que usamos a estrutura do texto, mas pode trazer aí um humor, um sentido diferente. E vimos aí também a paráfrase, que é quando nós falamos, diferente da citação, quando citamos a fala ou a escrita de um autor, nós falamos com as nossas próprias palavras. Essa é a paráfrase. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima. Até lá!